Ok, muito bom. Boa tarde a todos os alunos da nossa escola bíblica na África, no Brasil. Sejam muito bem-vindos nesta aula de soteriologia, aula de número 3, perdão. E só um aviso aqui rapidinho, se você tem alguma pergunta sobre a aula anterior, ou essa aula que você está assistindo, você pode escrever para mim pelo WhatsApp, ou através do pastor Jerônimo, né? E falar, pastor, queria que você falasse mais sobre esse ponto, ou essa dúvida que eu tive, eu terei com certeza um tempo na próxima aula para responder cada pergunta. Isso serve para os irmãos da África, também para os irmãos aqui do Brasil. Se você tem alguma pergunta, por favor, fique à vontade para perguntar e nós vamos respondê-las de acordo com as nossas próximas aulas, amém? Ok, hoje nós estamos na nossa terceira aula de soteriologia, a doutrina da salvação, e para nós iniciarmos nessa tarde, vamos orar para começarmos, amém? Precioso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, esse nome que está acima de todos os nomes. Nós chegamos diante do trono da graça neste momento para te pedir uma unção especial do teu Espírito que em nós habita. Nos dá sabedoria, nos dá discernimento para que nós possamos ser bons estudantes da palavra do Senhor. Que nós possamos dar as boas-vindas à sua palavra nessa aula de número 3. Nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de poder abrir a tua palavra, Senhor, no dia que se chama hoje, e poder pensar com nosso Deus, sendo disponíveis nas suas mãos, Senhor, para que o Senhor possa nos usar para a sua glória. Te amamos, te adoramos, te damos a honra, a glória e o louvor, agora e eternamente, em nome de Jesus. Amém. Amém? Ok, essa aula número 3, nós vamos falar um pouco sobre o plano eterno de salvação. O plano eterno de salvação, né? E nós sabemos que é um desígnio de Deus preparado antes da fundação do mundo, antes da criação, para resgatar a humanidade do pecado e da separação eterna. Nós vimos na última aula, né, a depravação do coração humano. Nós vimos que o homem é impossível de se salvar, porque ele está numa condição desesperadamente corrupta, sem Deus e sem esperança no mundo. Mas nós vimos também que Deus nos amou de tal maneira, e nós vamos terminar essa aula de número 3 hoje, falando deste versículo, João 3,16, né, que Deus amou você e eu de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Amém? Aleluia! Então, né, Deus, ele preparou antes da fundação do mundo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles planejaram a redenção do ser humano, oferecendo vida eterna através de Jesus Cristo. Então, nós podemos ver que Deus centralizou na expiação e ressurreição de Jesus este plano da salvação que demonstra o amor eterno, o amor divino de Deus para conosco, homens e mulheres. Então, nós temos essa permissão de reconciliação e perdão eterno, mediante a obra consumada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Oh, aleluia! E hoje nós estamos em condição de reconciliados com Deus. E Deus, em 2 Coríntios capítulo 5, ele confiou a cada um de nós esta palavra da reconciliação.
Aleluia. Oh, glória. Então, o plano eterno de salvação iniciou, né? Deus iniciou, planejou e consumou na cruz do Calvário. E o Espírito Santo é o agente que convence o homem e a mulher do pecado, do juízo e da justiça. Amém? Os principais elementos do plano da salvação, só para nós entendermos um pouco mais nessa tarde, que, né, o plano foi estabelecido nos concílios divinos antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo, visando o bem e a salvação do homem. Abre comigo, por favor, a sua Bíblia, né? Nós somos estudantes da palavra de Deus. Então, que alegria, que gozo que nós temos quando nós falamos assim: abre a palavra de Deus, abre a Bíblia, abre os pensamentos de Deus, abre este livro que tem impactado todas as gerações da humanidade. Este livro que revela os pensamentos do nosso Deus. Sabe o significado de sã doutrina? Sã doutrina significa os pensamentos de Deus revelado na sua palavra. Oh, aleluia. E nós temos o privilégio de abrir a palavra de Deus e dar boas-vindas a palavra, não como palavra de homens, mas como de fato é a palavra de Deus. Como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Os irmãos da igreja de Tessalônica davam as boas-vindas. Eles receberam. Essa palavra receberam significa dar as boas-vindas à palavra de Deus, como palavra de Deus, não como de palavra de homens, mas como de fato é a palavra de Deus. Amém? Por isso, nós abrimos a palavra, olhamos o contexto para não ter pretexto. Por isto, nós somos estudantes da palavra de Deus. E o Espírito Santo, que habita em nós, que nos selou, como está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 30, ele nos dá discernimento, compreensão, para que nós possamos aprender a palavra de Deus, aplicar em nossas vidas e sermos bons ensinadores dos pensamentos do nosso Deus. Amém? Por isso, nós falamos na semana passada de 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, junto comigo, vamos abrir a Bíblia em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Vamos ler o versículo 3 e 4, né? Porque esse versículo 3 é muito lindo, né? Nós não podemos deixar de ler, né? Versículo 3 e 4. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Agora olha o versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Olha, Deus nos escolheu antes, o quê? Antes da fundação do mundo. Para sermos o quê? Para sermos santos, separados, irrepreensíveis perante ele em amor. Né? A salvação foi um plano antes da fundação do mundo, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade Santa. Eles planejaram antes da fundação do mundo a nossa redenção. A nossa redenção. O Pai, a obra foi conjunta. O Pai enviou seu Filho, o Filho executou a obra da redenção na cruz e o Espírito Santo
aplica a salvação no coração do ser humano. Nós vamos ver que Jesus, o verbo, se tornou, que a palavra se tornou carne. E habitou entre nós, cheio de graça e verdade. João capítulo 1, versículo 14. Cheio de graça e verdade. Ele é a própria palavra. Ele é o próprio verbo. O verbo tem um sentido de ação. Faça, aconteça. Deus falou, faça, e as coisas fizeram. Deus falou, aconteça, e as coisas aconteceram. E Jesus era o verbo, e ele se tornou carne, e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Então, o Pai enviou, o Filho executou na cruz, e o Espírito Santo, o Consolador, que Jesus prometeu em João 14, ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Ele nos sela para o dia da redenção, como está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 30. Vocês que estão estudando agora no Brasil, né, pneumatologia, os alunos brasileiros que estão estudando pneumatologia, vocês vão ver alguns exemplos, algumas ilustrações, também iguais nessa aula de soteriologia. Porque lá, em pneumatologia, eu falei sobre a segurança do crente. E nós vamos falar aqui também nessa aula, né, porque nós estamos tratando de soteriologia, a doutrina da salvação, nós vamos falar também sobre a segurança do crente nas próximas aulas. Então, quanto mais nós estudamos a palavra de Deus, mais convictos nós vamos estar para manejar bem a palavra da verdade. Amém? Então o Pai enviou, o Filho executou e o Espírito Santo aplica a salvação no coração humano. O amor e redenção. Jesus Cristo carregou sobre si a culpa humana, pagando o preço pelo pecado e vencendo a morte física e espiritual. Nós falamos na aula número 2, na aula passada, que o homem está morto nos seus delitos e pecados, Efésios 2, 1 e 2. Mas Deus nos deu vida mediante a obra que Jesus fez no Calvário. E sabe, quando Jesus estava na cruz, nós sabíamos que ele estava entre dois ladrões, uma à esquerda e outra à direita. Nós sabíamos o que da esquerda, né, você não salvou muito, salva a ti mesmo e a nós também. Enquanto o da direita falou, Senhor, lembra de mim quando estiver no paraíso, teu Pai. E que Jesus disse para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso do meu Pai. Hoje mesmo estarás comigo. Então pensa comigo, quando Jesus estava na cruz, né, ele falou 7 frases na cruz do Calvário. Né, nós sabemos que ele foi crucificado na 3ª hora, no horário judaico. A primeira hora é 6 horas da manhã, assim que o sol nasce. Então ele foi crucificado às 9 da manhã. Na 6ª hora, né, nas 3 primeiras horas, Jesus ele falou 3 frases. Né? Nas 3 primeiras horas ele falou 3 frases. E depois, meio-dia, na 6ª hora, até a 9ª hora, ele falou mais 4 frases. Nós vamos falar sobre essas 7 frases mais para frente. Mas a última frase que Jesus falou na cruz foi: está consumado. João 19, 30. Não é isso? Vai lá, João capítulo 19, versículo 30. João 19, capítulo 30. Está escrito: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu ao Espírito. Inclinando, está consumado. No grego é essa palavra aqui, ó, tetelestai.
que significa a dívida foi paga. A dívida foi quitada. Nós, antes de nascermos de novo, a nossa ficha, vamos pôr aqui uma... Quer fazer direitinho aqui? A nossa ficha, fazer aqui, a nossa ficha, era cheio de escrito de dívidas do pecado. Estávamos perdidos. E o resultado era condenação. Estávamos condenados. A nossa ficha era imensa, imensurável, grande. Quando Jesus gritou, está consumado, ele gritou, tetelestai, no grego. A dívida foi paga. Naquela época, eu já dei essa ilustração em pneumatologia, naquela época, quando Jesus foi na cruz, quando um judeu cometia um crime, né, era notado o crime do judeu, e quantos anos ou quanto ele tinha de pagar para ficar liberto. Vamos supor, o judeu tinha vários crimes. Era notado ali naquela ficha do judeu. Quando ele pagava tudo, quando ele pagava toda aquela dívida, ele quitava aquela dívida, era batido um carimbo aqui na ficha. E esse carimbo aqui tinha a letra tetelestai. Significava que toda a dívida daquele judeu foi paga. Ele não devia mais nada. Não existia mais condenação para aquele judeu. A dívida dele foi quitada. Quando Jesus gritou tetelestai na cruz, a nossa dívida era imensurável. Éramos incapazes de pagar pela nossa dívida. Estávamos perdidos. Estávamos condenados à morte eterna. Mas Deus nos amou. E deu Jesus. E Jesus gritou, tetelestai. A dívida foi paga. Em Colossenses, olha lá comigo, Colossenses. Depois de Efésios, Filipenses, Colossenses. Capítulo 2, versículo 13 e 14. Colossenses. Deixa eu escrever aqui direito aqui. Colossenses é C-L. Colossenses 2, versículos 13 e 14. Vamos ler junto. Abre a sua Bíblia comigo aí. Colossenses, abre aí. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Vamos ler juntos? Vamos lá? Olha lá que fantástico. Jesus gritou, tetelestai. Toda a dívida que constava contra nós por causa dos nossos pecados foi quitada. Colossenses 2, versículo 13 e 14. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pelas incircunstâncias da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Aqui. Tetelestai. A dívida foi paga. Agora, a nossa dívida diante do Senhor está quitada. O preço que foi pago não foi ouro, não foi pedra preciosa, mas sim o precioso sangue de Jesus derramado uma única vez por toda a eternidade na cruz do Calvário. Agora a nossa ficha diante de Deus está branquinha, não consta mais nenhuma dívida, porque Jesus quitou toda a nossa dívida na cruz do Calvário. Amém?
Aleluia! Então, o amor e redenção, Jesus Cristo carregou a nossa culpa. Ele pagou o preço pelo pecado e venceu a morte física e espiritual. Ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus ressuscitou dentre os mortos. A palavra ressuscitou no grego é ekinekron. Ekinekron. Ek significa tirado dentre. Tirado dentre. Necron vem da palavra necrotério, onde fica os mortos. Deus tirou Jesus dentre os mortos. Ekinekron. Ele ressuscitou no terceiro dia. Ele foi tirado dentre os mortos. Ele ressuscitou e está vivo e vivo para sempre. Amém. Amém? Lembra de Apocalipse capítulo 1, versículo 17? Quando Jesus apareceu a João, o apóstolo João, que estava quebrando pedra na ilha de Pátimos. João caiu por terra, Jesus pegou ele pela mão, colocou ele de pé, e falou, olha, estive morto, mas eis que estou vivo, e vivo pelos séculos dos séculos. Amém? Oh, aleluia! Glória a Deus! A oportunidade de vida eterna, a obra consumada, ao receber Jesus como Salvador pessoal, a pessoa recebe o perdão eterno, a reconciliação com Deus e a promessa de vida eterna. Os irmãos sabem que eu sou um pregador da palavra de Deus em praça pública. Toda sexta-feira, eu e minha esposa, nós estamos na praça pregando o evangelho, né, com desenhos, né, com semeadores, e toda semana nós temos várias pessoas orando conosco para nascer de novo. E uma vez, no ano passado, eu creio, eu estava pregando na Praça 7, e no final da mensagem, algumas pessoas que se intitulam irmãos na fé, mas de outra igreja, atrapalharam o evangelismo. Na hora do apelo, eles começaram a falar alto e falaram, olha, não tem essa de aceitar Jesus. Eu nem tinha falado de aceitar Jesus. Eu estava falando sobre receber Jesus como Salvador pessoal, confessando-o como Senhor e Salvador. Mas ele começou a falar, não tem essa de aceitar, não tem essa de receber, né? tem de para nascer de novo, tem de fazer obras. E começou a falar no meio do apelo. Eu concluí o apelo. E como ele falou em voz alta, e tinha uma multidão à minha volta, eu respondi ele em voz alta. Falei, olha, o que a palavra de Deus fala sobre nascer de novo? Se você está falando que não tem essa de receber Jesus, mas a Bíblia fala em João Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. A todos que o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. A todos que o receberam. Tem jeito de ser um filho de Deus e não ser salvo? A todos que o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 9, Paulo disse, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O verbo ali é afirmativo, será salvo. Não é talvez, não é dependendo, é será salvo. Então, a todos que o receberam, creu na obra consumada, confessou Jesus como Senhor e Salvador, ele nasce de novo, torna nova criatura, torna um filho de Deus. E uma vez filho, não tem como deixar de ser filho. Sabe, você que é pai, se seu filho hoje ficar rebelde com você, falar, não quero ser mais seu filho, não. Vou sair agora, vou lá para a China. Não quero ser mais seu filho. Não quero ser mais seu filho. Vou lá para a China.
Ele vai lá na China, para entrar na China tem o passaporte dele, tem o nome dele, filho de fulano de ciclano. Opa, peraí. Mas quem é seu pai? Meu pai está ali nos documentos dele. Tem um problema lá, precisa fazer um DNA. O pai dele vai fechar o DNA. Não tem jeito. Uma vez filho, filho para sempre. Você pode ficar rebelde com seu pai, tornar um filho pródigo, mas você não deixa de ser filho. Lembra em Lucas? Quando o filho pródigo falou assim, ó, eu quero minha herança, eu vou embora, eu chego de trabalhar, e pegou a herança dele e foi para o mundão. Ele gastou todo o dinheiro do pai. Ele já se tornou amaldiçoado, porque provérbio fala que não deve pegar a herança antes do pai falecer. Mas ele pediu antes, foi para o mundão, gastou o dinheiro com meretrizes, gastou o dinheiro tinha cercado de amigos, acabou o dinheiro todinho. E onde esse rapaz foi parar? No chiqueiro. No chiqueiro. Sabe? Muitos dos filhos de Deus acabam nos chiqueiros da vida. E quando você está no chiqueiro, se você já foi em um chiqueiro, criação de porcos, né? Eu já fui, porque eu sou do interior e meu pai na roça tinha criação. E sabe, se você entra no chiqueiro, você vai sentir o fedor, o cheiro forte. Mas se você começa a ficar ali todo dia, ali perto do chiqueiro ali, você vai acostumando com aquele cheiro fedido, e ele entra na sua roupa, na sua pele. E quando você sai do chiqueiro ali, você está fedido. Mas você acha que não. Mas as pessoas chegam perto de você e... Os chiqueiros da vida, este mundo tenebroso, é terrível. Mas aquele jovem falou, eu estou aqui comendo comida de porcos, enquanto os funcionários do meu pai comem do bem e do melhor. Então eu vou voltar para o meu pai. E quando ele tomou essa decisão de voltar para o pai o viu de longe. O pai o viu de longe. E o que o pai fez? Ele correu até o filho. Ele correu até o filho, de braços abertos, e abraçou seu filho. O pai correu até o filho. O pai foi até o filho. Quando nós erramos o alvo, nós pecamos, nós perdemos a comunhão com Deus e não a salvação. Nós vamos falar muito sobre isso nas próximas aulas. E quando nós saímos do chiqueiro deste mundo e voltamos para Deus, Deus corre até nós de braços abertos por causa da obra consumada por Jesus Cristo no Calvário. Tetelestai, está quitada a dívida. A nossa dívida, ele corre até nós. E o pai correu até o filho e mandou tirar a roupa suja, a roupa fedendo, mandou dar um banho nele, vestir roupas limpas, vestes limpas, mandou colocar um anel no dedo dele, mandou matar o melhor dos animais. Porque esse meu filho estava morto e ressuscitou e reviveu. Estava perdido e foi achado. Nós, antes de ter a nossa dívida quitada, nós estávamos perdidos, mortos, condenados. Mas Jesus gritou, tetelestai. Deus nos atraiu a Ele por meio de Jesus Cristo. Nós vamos falar sobre isso mais tarde um pouco. A nossa dívida foi quitada. Não há mais condenação para nós. Deus mandou tirar nossas vestes sujas. Lembra de Josué? Em Zacarias, olha comigo, Zacarias, capítulo 3, né? Josué, o sumo sacerdote Josué, em Zacarias capítulo 3, olha aqui,
Depois, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito passar de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Olha só, Satanás, ele é o nosso acusador, de dia e de noite. Apocalipse capítulo 12, versículo 9 e 10. Durante o dia e noite ele está nos acusando. Olha lá, olha a roupa suja, olha a sujeira dele, olha o pecado. Olha, Deus disse para Josué, o anjo do Senhor, teofania, Jesus Cristo, antes de vir aqui tornar homem entre nós e a cruz, Jesus disse para Satanás: ó, fique quieto. Falou para Josué, ele deu a ordem para que tirasse a roupa suja de Josué e colocasse uma roupa de finos tratos e um turbante na cabeça. Era como uma roupa para o casamento. Para ir para um casamento. Nós estávamos sujos, nós estávamos perdidos, nós estávamos sem Deus e sem esperança no mundo. Efésios 2:12. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Jesus foi na cruz e gritou: está consumado. Tetelestai. A nossa dívida foi quitada. Deus tirou a roupa suja. Deus tirou a nossa toda sujeira. E Ele colocou em nós trajes limpos, finos. Nós temos diante do Senhor um turbante sobre as nossas cabeças. Nós estamos preparados para um casamento. Nós somos a parte da igreja de Jesus Cristo. Nós somos a noiva. E nós estamos caminhando para o arrebatamento da igreja. Quando acontecerá o casamento do noivo com a noiva, nós estamos limpos, justificados, salvos pela graça de Deus, rumo à eternidade. Amém? Uau! Fantástico! Então, amados irmãos, eu ainda estou aqui na introdução dessa aula de hoje. Né? Do plano eterno da salvação. Então, ao receber Jesus como Senhor e Salvador, nós passamos a ser parte da família de Deus, filhos de Deus, da parte da família de Deus. Efésios 2:19. Nós passamos a ser parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Tito, capítulo 2, versículo 14. Uma nação santa. 1 Pedro 2, 9 e 10. Rumo à eternidade. O propósito da salvação, da obra consumada. O objetivo é trazer esperança à humanidade nessa vida e preparar os filhos de Deus para retornar à sua presença. Nós vamos falar sobre a presciência nessa tarde, sobre eleição, sobre predestinação. Nós vamos falar nós vamos ver como Deus, sabe, na sua soberania, nos predestinou, nos escolheu, nos separou para Ele. E tudo aconteceu como Deus quis que acontecesse. Até o momento que nós nascemos de novo. Está escrito. E nós temos um propósito que nós estamos aqui ainda para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo até o arrebatamento da igreja. Amém? Então a salvação é um ato da graça divina, onde o homem é redimido e torna-se um novo ser em Cristo, resultando em gratidão e obediência. Após nascer de novo, o novo crente
passa a seguir a Jesus Cristo. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto mais. Amém? Hã? Aleluia! Ô glória! João capítulo 10, Evangelho de João capítulo 10, versículo 27 a 29, Jesus disse o seguinte, João 10, versículo 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Nós somos ovelhas. Jesus é o nosso pastor. Assim como Israel também. Nós vamos falar daqui a pouco sobre Israel e igreja. Mas Ezequiel, olha lá, Ezequiel 34. O livro de Ezequiel 34. Ezequiel capítulo 34. Ezequiel 34. Ezequiel, estou falando só sobre sendo ovelhas. Ezequiel 34, versículo 31, está escrito: Vós, Ezequiel 34, versículo 31, vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pastos, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Ezequiel 34, versículo 31. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor vosso Deus. Uau! Ô glória! Hã? Amém? Então, a salvação é um ato da graça divina. E nós vamos falar agora um pouco sobre eleição e presciência. Eu vou apagar aqui, ok? Tudo jóia aqui? Deu para entender aqui? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, manda para a próxima aula. Amém? Ok? Vamos apagar. Eu colocando aqui azul e branco hoje, em homenagem aos cruzeirenses. Oh, perdão. Os brasileiros vão entender, mas os africanos não. Então, vamos apagar aqui. Ok? Ai, ai. Só pela graça de Deus. Hein? Eleição e presciência divina. Sabe, irmãos, tem muitas dúvidas e muitos pensamentos sobre eleição e presciência divina. Tem muita confusão sobre Romanos 8, versículo 29 e 30, Efésios capítulo 1, versículo 4, que nós vamos ver agora. Né? Os calvinistas, eles defendem um ponto de vista que se você já é eleito, você foi predestinado, então Deus vai te alcançar de qualquer jeito. Você não precisa fazer, a pessoa não precisa fazer evangelismo, porque Deus vai salvar quem ele predestinou e que ele salvou. E há um erro aí nesse pensamento, né? E eu vou explicar a partir de agora sobre isso, né? Para nós entendermos que realmente Deus nos predestinou, Deus nos elegeu. Antes da fundação do mundo, Deus nos veio para a sua glória, porque Deus é eterno. Mas nós ainda estamos aqui na terra, neste mundo tenebroso. E somos luzeiros do mundo tenebroso. E tem muitos de nós que faz parte da família que ainda não nasceu de novo. Que eles precisam ouvir o evangelho. E Deus vai usar a sua boca e a minha boca para ir na praça pública, ir na rua, dentro do ônibus, sabe? No ponto de ônibus, na escola, no trabalho, de falar as boas novas do evangelho. E elas vão, o Espírito Santo vai convencê-las e elas vão nascer de novo e elas vão começar a brilhar como luzeiro deste mundo tenebroso, como está escrito em Filipenses.
Perdão. Eu fico animado. Realmente, eu sou apaixonado, né, pela a cruz do Calvário, a obra consumada, né, pelo que Deus fez por nós na cruz. E por isso eu amo pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Olha, é um testemunho pessoal meu. Eu amo pregar na igreja, conhecer os irmãos, sei os problemas que os irmãos estão passando, as suas dificuldades, mas na praça é diferente. Na praça, toda semana tem uma plateia diferente, pessoas que eu nunca vi na minha vida, pessoas que, sabe, estão passando ali sem rumo, sem destino, sem esperança no mundo, estão caminhando ali. Eu não sei seus problemas, não sei suas dificuldades, mas elas param para ouvir e eu faço, né, os semeadores, o evangelismo, e elas escutam o evangelho e elas nascem de novo. Isso é maravilhoso, isso dá uma alegria imensurável no meu coração. Quando eu faço o apelo e pessoas vêm na frente e falam, eu orei com você para nascer de novo. É maravilhoso, não tem preço que paga, não tem dinheiro que paga isso. A mim, meu coração treme de alegria quando as pessoas vêm e falam, eu quero esse Jesus. Amém? Aleluia? Então, a eleição é a escolha soberana e imerecida de Deus para a salvação. Realizada antes da fundação do mundo, como está escrito, vamos voltar lá em Efésios, por favor, Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, versículo 4, está escrito, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, Então, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Enquanto ele fala sobre a eleição, nós somos eleitos, mas a presciência de Deus, a presciência divina, se refere ao conhecimento prévio de Deus. Ele é soberano e eterno, mas atua no tempo e tem todo o conhecimento. Tudo está nu e patente aos olhos de Deus, como está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 13. Tudo está nu e patente aos seus olhos. Deus sabe tudo o que vai acontecer nas nossas vidas, no nosso futuro. Ele conhece, porque ele é soberano, e ele está fora do tempo, porque ele é eterno. Mas ele atua no tempo, porque nós ainda aqui estamos no tempo. As nossas orações em nome de Jesus abalam os céus o tempo todo. Então nós estamos no tempo, mas as nossas orações chegam na eternidade. Deus está presente juntamente conosco, também em tempo. Jesus disse em João 6,37, todo aquele que vier a mim, jamais o lançarei fora. Jesus disse para os apóstolos, e aplica a nós também, em Mateus 28, versículo 20, eu estarei convosco até o fim. Até o fim. Aleluia. A eleição em Cristo, antes da fundação do mundo, aqui como está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 4. Aqui ensina que Deus escolheu cada um de nós em Cristo Jesus antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Essa eleição, realizada na eternidade, não se baseia em obras humanas, mas no amor divino e no propósito de adotar indivíduos como filhos. Nós somos filhos de Deus por adoção. Nós somos um com Ele. Antes da fundação do mundo, a eleição é um ato soberano de Deus na eternidade, anterior à criação. Em Cristo, a eleição ocorre através da união com Cristo. Ninguém, como nós falamos da semana passada, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e fizeram inúteis diante de Deus. Romanos 3. Ninguém está em Cristo sem fé. Uma fé
alimentada com a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Nós ouvimos o Evangelho, a palavra de Deus, o Espírito Santo gerou fé em nossos corações, nos convencendo do pecado, do juízo e da justiça, e nós o recebemos como Salvador pessoal, tornando uma nova criatura, salvo pela graça de Deus, mediante a fé. Não mediante as obras, mas mediante a fé. A fé que foi gerada em nós pelo ouvir da palavra de Deus. Vamos ler esse versículo daqui a pouco. Então, a fé é a base das bênçãos espirituais. Deus já nos vê na eternidade, porém nós ainda estamos aqui neste planeta Terra. Deus nos vê na eternidade. Olha aqui, aqui versículo 4, Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos irrepreensíveis perante ele em amor. Versículo 5, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Versículo 6, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Deus, ele nos vê aqui, louvor da sua glória. Deus nos vê aqui, na eternidade. Ele sabe todos que estão aqui. Ele nos vê para o louvor da sua glória. Porém, nós ainda estamos aqui no planeta Terra. Nós estamos aqui no planeta Terra. Deus nos vê aqui. Ele nos predestinou para o louvor da sua glória. Ele já nos vê fora do tempo, porque ele é eterno. Deus é soberano sobre todas as coisas. Mas nós ainda estamos aqui no planeta Terra. E Deus, apesar de ele nos ver na eternidade, ele também nos vê aqui na Terra. Em tempo. Aqui na Terra. E ele não só nos vê aqui na Terra, como ele está presente conosco aqui na Terra. Ele está conosco na Terra. Lembra de Isaías? Isaías 8, 10. O que está escrito lá em Isaías 8, 10? O inimigo pode forjar projetos contra você e eu. Não prosperarão. Ele pode dar ordens contra nós, mas não serão cumpridas. Por quê? Porque o versículo termina assim, porque Deus é conosco. Porque Deus é conosco. Forjai projetos e eles serão frustrados. Dai ordens e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Isaías 8, 10. Amém? Aleluia! Então Deus, ele já nos vê em louvor da sua glória. Ele sabe quem nós somos, cada um de nós. Mas também, ele atua no tempo onde nós estamos aqui no planeta Terra. Ele sabe todos que estão lá. Mas nós não sabemos todos que vão estar aqui. Deus sabe. Deus é presciente. Ele é soberano. Ele sabe que todos estão aqui. Mas esses todos que estão aqui, ainda tem muitos aqui, em tempo, na terra. O mundo jaz no maligno. 1 João 5, 19. O mundo está em trevas, governado por espíritos do mal. Nós somos luzeiros no mundo tenebroso, porque nós temos a luz de Jesus, que é a luz do mundo. Nós somos luzeiros no mundo tenebroso. E muitos aqui precisam ouvir o Evangelho e nascer de novo e tornar luzeiros. Deus sabe, todos nós que estamos aqui, inclusive os que ainda não receberam Jesus como Salvador que estão aqui.
Mas nós não sabemos. Por isso nós vamos na praça pública. Por isso nós aproveitamos as oportunidades para evangelizar, para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. E para cumprir o que Jesus disse em Atos, capítulo 1, versículo 8. Ide por todo mundo, tanto para a Judéia, Galileia, até os confins do mundo. E nós estamos aqui porque muitos ouviram esse chamado de Jesus e foram para os confins da terra. E nós ouvimos o Evangelho. E nós nascemos de novo. E hoje nós estamos brilhando no mundo tenebroso, mas com os olhos na eternidade. Com os olhos na eternidade. O objetivo da eleição é um propósito santo e irrepreensível. É um objetivo da eleição. Não é apenas a salvação, mas capacitar o eleito a viver uma vida santa e irrepreensível perante Deus. Porque no momento que nós nascemos de novo, Deus já não tirou cada um de nós. Nós já não fomos arrebatados. Porque Deus tem um plano para cada um de nós neste mundo que jaz no maligno. Nós estamos aqui neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Lembra da oração que Jesus orou por nós em João 17? Jesus disse na oração: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os preserve do mal. Jesus estava orando por você e por mim. Ele falou ali, ó Pai, não peço somente por esses que estão aqui me ouvindo, mas também por aqueles que vão crer em mim por meio da tua palavra. Ele estava pensando em você, ele estava pensando em mim, ele estava pensando em nós. Jesus orou por nós. Nós somos a resposta da oração de Jesus. Aleluia. Ô glória. Então, Deus, ele nos salvou e ele nos capacita por meio do Espírito Santo que nos selou para viver uma vida santa e irrepreensível neste mundo tenebroso. Como filhos de Deus, como filhos, a eleição está ligada à predestinação para a adoção de filhos para o louvor da glória, da graça do nosso Deus. Oh glória! A eleição em Efésios capítulo 1, versículo 4, nós estamos vendo aqui, é interpretada como a escolha de Deus por um povo que identifica com Jesus, focando na santificação e na graça, em vez de um decreto arbitrário de condenação, como nós vimos no início dessa aula sobre a obra consumada por Jesus. Também, nós estamos falando da eleição e da presciência de Deus. A presciência divina, ela não anula a responsabilidade humana. Olha lá comigo, Romanos capítulo 8, abre a sua Bíblia comigo, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, deixa eu ver a hora. Ixi. Mais 5 minutinhos, nós vamos dar um intervalo de uns 5, 10 minutinhos e voltamos. Mas aqui, Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. Vamos ler o 29 e 30. Está escrito, Romanos 8, versículo 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, lembra? Antes da fundação do mundo, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Uau! A compatibilidade entre a presciência divina, ou seja, o conhecimento prévio de Deus sobre todos os eventos, e a responsabilidade humana, o livre-arbítrio, é um dos temas mais profundos da teologia. Em Romanos capítulo 8, versículo 29, nós precisamos, versículo 30, nós precisamos de um equilíbrio, né, sobre a presciência, a compatibilidade entre a presciência divina e a responsabilidade humana. Nós precisamos
de um equilíbrio, para que não saiamos afirmando abobrinhas, axiologias humanas, ou tornando um calvinista da vida. Nós precisamos de um equilíbrio, e esse equilíbrio vem pelo Espírito Santo nos dando discernimento na sua palavra. Como nós estamos falando, Deus já nos vê para o louvor da sua glória, mas Deus atua aqui na terra. Nós que estamos aqui, mas com o resultado aqui, Deus vai nos ver aqui para o louvor da sua glória, fora do tempo, da eternidade. Porque nos predestinou antes da fundação do mundo. Romanos 8:29 destaca a predestinação divina daqueles que Deus conheceu de antemão para serem conformes à imagem do seu Filho, Jesus Cristo. O propósito é que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse versículo faz parte do plano de salvação, onde os escolhidos são chamados, justificados, glorificados, para refletirem a semelhança de Cristo. Nós fomos justificados. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nós tornássemos justiça de Deus. Justiça, Colossenses capítulo 3, versículo 3 e 4. Escondidos em Cristo e Cristo em Deus, e quando Cristo manifestar, nós manifestaremos com Ele em glória e poder. Uau! Os principais pontos de Romanos capítulo 8, versículo 29. Vamos fazer um intervalo aqui rapidinho. Nós voltamos daqui a pouquinho, né? Nós vamos voltar falando sobre esse ponto aqui. Deixa eu pegar a caneta aqui. Nós vamos voltar para falar sobre os principais pontos de Romanos capítulo 8, versículo 29. Tirar um tempo de 5 a 10 minutinhos, vai ter um intervalo aqui, nós já voltamos de breve. Amém? Ok, estamos de volta aqui para a segunda parte dessa primeira aula. Aula número 3 de soteriologia, doutrina da salvação. Tem sido um tempo bom, não é verdade? Amém? Se você tiver alguma pergunta, dúvida, por favor, não deixe de mandar para mim. E eu terei grande alegria em responder a sua pergunta na próxima aula. Amém? Ok. Então, os principais pontos de Romanos capítulo 8, versículo 29. O conhecimento prévio, a presciência de Deus. Vamos ler o versículo de novo, versículo 29 de Romanos 8. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos. Versículo 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Amém? Então, é um conhecimento prévio, falar da presciência. Deus conheceu de antemão aqueles que são seus e o destinou, e o predestinou, a palavra certa, predestinou para o louvor da sua glória. Lembrando que Deus é eterno. Deus é eterno. Nós estamos em tempo, mas Ele nos vê já em louvor da sua glória, da sua graça. Predestinação. Os conhecidos foram predestinados, separados para Deus. Você e eu, nós fomos separados para Deus. Nós fomos chamados para ser santos, separados para Deus. O propósito, o objetivo é torná-los semelhante à imagem do seu Filho, como está aqui, conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Jesus
é estabelecido como primogênito entre muitos, conforme está nesse versículo de Romanos 8, versículo 29. Este versículo é frequentemente interpretado como a garantia de que Deus está moldando os crentes para se parecerem mais e mais com Jesus. É um pilar da segurança da salvação e da conformação ao caráter de Cristo. Deus está nos moldando para que possamos ter o caráter de Cristo em nós. Conhecimento não é causa. Deus, ele conhece todas as coisas. Deus é soberano e ele é presciente. Ele sabe todas as coisas. Mas o conhecimento não é causa. O fato de Deus saber o que acontecerá no futuro não significa que ele force ou determine o evento. A presciência é o conhecimento de um fato, não a causa dele. Deus sabe tudo. Deus conhece tudo. Uma analogia sobre isto. Se você está assistindo a uma gravação, ou se você assistiu uma gravação de uma partida de futebol, por exemplo, eu assisti ontem o jogo Atlético e Cruzeiro. O Atlético ganhou 2-1. Eu já sei o resultado. Eu conheço o resultado do jogo. Saber o resultado final não me torna responsável pelos erros ou acertos dos jogadores durante o jogo. Muitos erraram. O zagueirão lá do Cruzeiro chutou a bola lá, o lateral direito, o Atlético, pegou a bola, lançou para o Scarpa, que lançou para Hulk, que fez o segundo gol. Então, saber o final, o resultado, ter conhecimento do resultado, não me faz culpado dos erros e acertos dos jogadores. Deus conhece todas as coisas, mas nós temos a escolha de seguir a Cristo ou ir para o chiqueiro do mundo, ficar fedendo, como nós temos falado nessa aula. Deus não é culpado pelos seus erros, pelos meus erros. Deus conhece todas as coisas. E ele providenciou a cura. Ele providenciou o remédio. E não existe outro senão o sangue precioso de Jesus derramado uma única vez por toda a eternidade na cruz do Calvário. Deus, ele vê o futuro como um presente eterno. Ele vê o futuro como um presente, um agora eterno. Ele sabe o que as pessoas livremente escolherão. E sua presciência engloba essas escolhas livres. Ele nos vê aqui, mas ele está nos vendo aqui também em tempo, a terra. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele é presciente. A presciência de Deus é real. Ele que sabe todas as coisas. Ele conhece o que está no nosso coração. Hoje e agora. A natureza da responsabilidade humana. A Bíblia afirma que o homem é livre para escolher entre diferentes caminhos, sendo responsável por suas próprias ações, tanto boas quanto as más. As consequências das escolhas, nós sabemos as consequências, Aquele filho pródigo, ele foi parar no chiqueiro, dando comida a porcos. E aquilo era algo terrível para o judeu. Deus conhece o futuro, mas este futuro é frequentemente o resultado direto das escolhas humanas.
o pecado como ação própria, a presciência divina não isenta o homem da responsabilidade pelo pecado. Deus conhece o mal, mas não é o autor do mal, pois o pecado surge do uso indevido da vontade humana. Por isso, o novo homem em Cristo não peca, mas o velho homem, nós ainda temos o velho homem, a velha natureza. Quando a palavra de Deus fala que nós somos crucificados com Cristo, Romanos 6,6, que nós fomos mortos com Cristo, Romanos 6,8, quando a Bíblia fala que nós somos sepultados e ressurretos com Cristo, Romanos 6,4, fala que Deus nos deu uma nova identidade, um novo homem, uma nova mulher. Mas nós, enquanto estamos aqui, nós temos a velha natureza na carne. Nós temos 3 inimigos terríveis: a velha natureza, o mundo e o diabo. E a velha natureza, a carne, milita com o espírito o tempo todo, tentando prevalecer. E nós decidimos se seguimos a Cristo ou se vamos para o chiqueiro do mundo. É uma decisão própria de cada um de nós. A soberania e a liberdade coexistindo, por exemplo, em Atos capítulo 2, abre sua Bíblia comigo em Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, versículo 23, né? A soberania e a liberdade coexistindo. Atos capítulo 2, versículo 23, está escrito: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Olha, Deus sabia de tudo que aconteceu, ele planejou, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, antes da fundação do mundo, a obra da redenção. Olha aqui, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Atos 2, versículo 23. Vós os matastes, crucificando por mãos de iníquos. Um dos melhores exemplos da Bíblia dessa conciliação é a crucificação de Jesus, descrita como parte do plano determinado e presciência de Deus, como está aqui em Atos capítulo 2, versículo 23, mas realizada através da ajuda de homens iníquos, de homens maus, que foram pessoalmente responsáveis pelos seus atos. Isso demonstra que Deus utiliza as ações livremente decididas pelos humanos para cumprir seus propósitos soberanos. A crucificação de Jesus foi orquestrada por várias pessoas. Liderança de Israel, os construtores de Israel planejaram a crucificação de Jesus. Mas Deus, ele não foi pego de surpresa. Deus já sabia que isto iria acontecer. Era parte do plano redentor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Salmo 118, escrito 800 a 900 anos antes de Jesus ir na cruz. Está escrito, vamos lá, Salmo 118, versículo 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Versículo 23. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Os construtores de Israel rejeitaram a pedra angular. A liderança de Israel,
os fariseus, os doutores da lei, os escribas, os saduceus, a liderança de Israel rejeitou a pessoa de Jesus Cristo, a verdadeira pedra angular. Jesus falou isto para eles, para os fariseus. Jesus disse isto em Mateus 21, em Mateus capítulo 21, olha lá comigo. Mateus 21, versículos 42 e 47. Perguntou-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras? Olha lá, Mateus 21, versículo 42 e 47. Jesus perguntou para eles. Perguntou-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Lá, Jesus estava citando Salmo 118. 900 anos antes disso aqui acontecer, Jesus está citando. E para quem Jesus está falando? Versículo 45 está escrito. Versículo 45, eu falei 47, não, é 45, perdão. Versículo 45, Jesus está falando para esses aqui, ó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Ó, Salmo 118 fala que os construtores de Israel rejeitaram o Messias, que é a pedra angular, a pedra de apoio, de suporte de qualquer construção. E Jesus disse: vocês nunca leram a Escritura? Que a pedra que os construtores rejeitaram são vocês. Versículo 45. Principais sacerdotes e fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus dizia. Jesus está falando: olha, vocês, a liderança de Israel, estão me rejeitando. Eu sou a pedra angular. Pedro, o apóstolo, fala exatamente isto. Em 1 Pedro, capítulo 2, quando Pedro fala que Deus está construindo um edifício. Vou apagar aqui. Mas eu vou botar aqui depois. Eu vou apagar aqui. 1 Pedro, capítulo 2. Fala que Deus está construindo um edifício. Um edifício. Tem muitos andares nesse edifício. Um edifício, um prédio. Deus está construindo um prédio. E o que precisa para construir um prédio? Precisa de tijolos, precisa de cimento e precisa de uma sustentação nesse prédio, né? Uma coluna que dá suporte para o prédio todo. Tem os prédios hoje têm várias colunas, mas uma coluna, uma pedra, naquela época, para construir uma obra grande, tinha uma pedra principal que dava suporte para todo aquele prédio. Essa pedra, aqui em 1 Pedro capítulo 2, chama que a pedra angular, Jesus Cristo. E Pedro cita, em 1 Pedro capítulo 2, vamos lá, vai lá, o que está escrito? 1 Pedro capítulo 2. A partir de versículo 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros,
Portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular. Pedro está citando Salmo 118 e citando Mateus 21, que Jesus disse. Os construtores de Israel rejeitaram. Deus, esse edifício que Deus está construindo, nós somos cada tijolinho desse. Não é um edifício, um prédio espiritual, como está aqui em 1 Pedro. Nós somos cada tijolinho desse. Vós sois pedras desse edifício espiritual. E o que liga uma pedra na outra no edifício? Precisa de massa. Massa, cimento, né? Cimento que dá liga a um ao outro. Nós somos esse edifício espiritual. Cada tijolinho desse somos nós. E o que dá liga a cada um tijolinho, o cimento, é o amor. Colossenses, capítulo 3. Olha o que está escrito Colossenses, capítulo 3. Capítulo 3, versículo. Capítulo 3, versículo 14 de Colossenses. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O vínculo é o que dá liga. Que dá liga. O amor incondicional é que nos dá liga um ao outro. Que nos faz conectados uns com os outros. O amor incondicional de Deus. Nós estamos conectados uns com os outros. Nesse prédio espiritual que Deus está construindo. Nós estamos conectados uns com os outros. E o que nos dá liga é o amor incondicional. Nós estamos conectados uns com os outros. E estamos conectados. A pedra angular, a pedra que dá suporte a todo o prédio. Nós estamos conectados a Jesus e Jesus está conectado a nós nesse edifício espiritual. Você está entendendo? Essa aula é tão preciosa, porque lá na frente vocês vão ver como é impossível aquela pessoa que é verdadeiramente nascida de novo perder a salvação. Não pode. Não pode. Porque não dependeu de nós. Dependeu única e exclusivamente dele, de Jesus, do nosso Deus, que nos amou de tal maneira que foi na cruz por nós. Deixa eu parar. Uau! Fantástico, hein? Então, a crucificação de Jesus, nós estamos falando da presciência de Deus. Deus já sabia. Deus já falou há 900 anos que os construtores de Israel iriam rejeitar o Messias. E ele se tornaria a pedra angular. E Jesus citou para os fariseus, escribas, os sacerdotes, os principais. Deus já sabia o que ia acontecer. Deus sabia tudo, tinha todo o conhecimento das pessoas que iam orquestrar tudo para a crucificação de Jesus. Mas saiba, Jesus não foi vítima dos judeus. Jesus não foi vítima dos romanos. Jesus não foi vítima de Satanás. Jesus foi na cruz por causa do propósito eterno. Para este fim, Jesus nasceu. A vida de Jesus toda foi um estabelecimento de uma credencial para a sua morte. Ele fez milagres, fez tantas coisas, né, acontecer. Mas tudo isso foi um estabelecimento de uma credencial para a sua morte. Foi na cruz. Quando ele foi pregado na cruz, no Monte Calvário, é que
João Batista já tinha falado em João 1,29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não foi vítima de Satanás. Jesus não foi vítima dos judeus. Jesus não foi vítima dos romanos. Ele morreu porque ele quis, com esse propósito. João, capítulo 12, versículo 27. João, capítulo 10, versículo 18. Vamos ler. Vamos ler. João 12, 27. Jesus diz o seguinte. João 12, versículo 27. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas, precisamente com este propósito, vim para esta hora. Jesus dizendo, com este propósito, eu vim para esta hora. Capítulo 10, versículo 18, Jesus diz o seguinte: ninguém, nem romanos, nem judeus, nem Satanás, ninguém atira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. E este mandato recebi do meu Pai. Versículo 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém atira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Ele diz, eu tenho autoridade para dar. Eu a dou por amor a você. Por amor a nós. Uau! Então Deus, na sua presciência, antes da fundação do mundo, ele já sabia tudo o que ia acontecer na obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. Ele já sabia quem orquestraria os judeus, a liderança, os construtores de Israel. Eles iam planejar a morte do Messias. Mas Deus, ele não interviu. Ele permitiu que seu filho fosse à cruz por amor a você, por amor a mim, por amor a nós. Por isso que nós estamos falando sobre a presciência. Deus sabe de todas as coisas. Mas ele permite que nós tomamos as escolhas de estar seguindo a Jesus Cristo no dia que se chama hoje. Em resumo, sobre a presciência, né? A presciência divina e sobre a responsabilidade humana. A presciência divina, sem anulação da responsabilidade humana, significa que Deus, com o seu conhecimento infinito, sabe de antemão e como usaremos nossa liberdade, permitindo que o futuro aconteça enquanto ele sustenta todas as coisas e cumpre seus planos, sem remover a agência moral humana, ou a nossa vontade humana. Somos livres para escolher, para fazer nossa escolha. Podemos escolher ir para o chiqueiro, ou podemos escolher seguir a Jesus. Deus faz milagres em nossas vidas hoje. Deus faz milagres na minha vida hoje. Sabe, uma coisa fantástica? Em Marcos capítulo 10, abre sua Bíblia comigo. Marcos capítulo 10. Versículo 46 a 52. Tinha um homem aqui, eu acho que eu já falei isso, inclusive em pneumatologia. Tinha um homem aqui, em Marcos capítulo 10, 46 a 52, que estava ao redor, no muro de Jericó. Esse homem, ele não tinha visão, era cego, ele não tinha família, ele não tinha nome. Ele era conhecido como filho de Timeu. Ele não tinha trabalho, ele era um mendigo. Ele não tinha casa. Né? Aqui fala desse homem chamado Bartimeu, que ele chamava Bartimeu. Bar significa filho.
Ele era conhecido como filho de Timeu. O filho de Timeu. Onde está isso? Marcos, capítulo 10, versículo 46. Vamos ler aqui. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando eu falo assim, Davi, Jesus, filho de Davi. Filho, Timeu. Esse homem era chamado filho de Timeu. Hoje, quando, por exemplo, você conhece uma pessoa ali, mas não sabe o nome dela, mas conhece o pai dela, né? O José é o pai daquela pessoa ali. Você fala, aquele fulano de tal ali, aquele ali é o filho do José. Aquele é o filho do José. Você não sabe o nome dele, mas sabe que ele é filho do José. Então, esse homem que estava perto do muro de Jericó, o pessoal não conhecia seu nome. Ele só sabia que ele era cego e que ele era o filho do Timeu, como está aqui no versículo 46. Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ele, sabendo que Jesus estava passando, ele gritou: Jesus, filho de Davi! Jesus, Davi, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E como estava a multidão ao redor de Jesus, esse cego continuou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou. Jesus parou. Versículo 49, parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram ele. Falaram no versículo 49, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Imagina Jesus perguntando para você hoje: que queres que eu te faça? O que você responderia para Jesus? Que queres que eu te faça? Jesus perguntou para o cego, para esse filho de Timeu. E ele disse: mestre, que eu torne a vir. Então, versículo 52, então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. A palavra-chave que eu quero aqui é: ele seguia, depois do milagre acontecer, ele seguia Jesus estrada fora. Você e eu hoje, nós temos o poder de escolha, de estar seguindo a Jesus ou indo para o chiqueiro do mundo. Deus sabe todas as coisas que vão acontecer conosco. Mas Ele permite que nós escolhamos hoje estar seguindo a Jesus ou ir para o chiqueiro do mundo. Nós que somos filhos, nós que somos herdeiros em Cristo Jesus, nós que fomos salvos pela graça de Deus, nós que temos a vida eterna com Deus, Deus permite, nós escolhemos seguir a Jesus ou ir para o chiqueiro do mundo. Qual é a nossa escolha? Eu quero estar seguindo a Jesus Cristo durante toda a minha vida. Eu quero ver meus filhos seguindo a Jesus, minha esposa seguindo a Jesus. Quero ver meus irmãos em Cristo seguindo a Jesus. Por isso nós estamos aqui ensinando a palavra de Deus. Deus sabe, Deus é presciente. Deus tem a presciência de tudo, Ele conhece tudo. Mas Ele permite que nós escolhamos segui-lo pela fé. Por isso Ele nos deu o Espírito Santo, Ele nos selou pelo Espírito, Ele nos selou pelo teu Espírito. Com o teu Espírito. E Ele nos dá sabedoria e discernimento. Nós escutamos a sua palavra, Ele alimenta a nossa fé para que possamos andar em novidade de vida, seguindo a Jesus Cristo. Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto.
não voltam mais. Amém? Então, Deus é soberano e Deus é presciente. Ele tem a presciência, ele contém o conhecimento de todas as coisas. E o chamado eficaz da graça, no Romanos capítulo 8, versículo 30, né, que nós estamos falando nesse momento, Romanos 8, 30, fala que nós fomos, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que o chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. O chamado eficaz, aqui em Romanos 8,30, é a ação da soberania irresistível de Deus, pela graça, que convoca, persuade e converte os eleitos, garantindo a sua justificação e futura glorificação. Diferente do chamado geral, esse chamado interno atua no coração, transformando o pecador à imagem de Cristo Jesus. Transformando, e é isso que ele tem feito conosco. Deus está criando em nós o caráter de Cristo Jesus. Deixa eu comentar a nossa hora aqui. Ainda está beleza? Os aspectos-chave e eficazes do chamado de Deus em Romanos 8,30. A corrente de ouro da salvação, aqui nós chamamos, né? Romanos 8,30 narra a inquebrável sequência de atos divinos. Predestinação, chamado, justificação e glorificação. Baseado na graça. Na graça. É um ato da soberania de Deus, não baseado em obras humanas, mas sim na graça. E a iniciativa é única e exclusiva de Deus. É divina. Deus separa e chama eficazmente os eleitos, como destacado em Romanos 8, 29 e 30. A irresistibilidade. O chamado eficaz atua de forma que o eleito responde ao Evangelho de Jesus Cristo. Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nós somos partes dos poucos escolhidos. Amém? O propósito, o objetivo final é conformar o crente à imagem de Jesus Cristo. Esse chamado é o elo que aplica a obra de Cristo ao crente, garantindo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1. A salvação como iniciativa divina. Vamos ver aqui um versículo aqui de João, capítulo 6. Olha comigo lá. João, capítulo 6. João, capítulo 6. Versículo 44. Está escrito. João, capítulo 6, versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. É um dos pilares bíblicos que fundamentam a salvação como uma iniciativa divina, graça e mais graça, e não como um esforço humano inicial. A análise desse texto aqui de João 6, 44, né? E esse texto baseado no contexto teológico da iniciativa de Deus. O significado de ninguém pode vir a mim, né? Uma limitação humana. Nós vimos na aula anterior que não há ninguém que busca a Deus, todos se extraviaram e fizeram inúteis diante de Deus, em Romanos capítulo 3. Então Jesus afirma que, por si mesmo, o ser humano não tem a capacidade de buscar a Deus ou ir a Jesus. Isso reflete a visão de que a natureza humana foi afetada pelo pecado, tornando ouvir a Jesus impossível sem uma ação prévia de Deus.
né? A atração do Pai. O termo grego para atrair, que é essa palavra aqui, help, no grego, sugere uma ação direta de Deus que sensibiliza o coração, desperta a consciência e leva a pessoa a Jesus. Não é uma coerção violenta, mas uma inclinação do coração produzida pela graça de Deus. A salvação é iniciativa de Deus. O Pai traz o pecador. Em João 6,44, que é o nosso texto, coloca Deus como o agente ativo. É o Pai quem toma a iniciativa de trazer, atrair e convencer o homem. Não o contrário. Jeremias 31, versículo 3. Lembra de Jeremias 31, versículo 3? Jeremias, capítulo 31. Deixa eu chegar lá. Jeremias, capítulo 31, versículo 3. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade, te atraí. Aqui, os judeus estavam na Babilônia, adorando ídolos. Adorando ídolos! E Deus disse, de longe eu te vi. E de longe eu atraí você com amor eterno. Este é o mesmo princípio para conosco. Nós estávamos sem Deus, sem esperança no mundo, Efésios 2:12. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Efésios 2:1 e 2. Nós estávamos com a nossa ficha toda escrita de dívida do pecado. Nós estávamos condenados, mas Deus nos amou de tal maneira. Tetelestai. A dívida foi quitada, perdoados. Ele nos atraiu. Deus nos atraiu a Ele mesmo. Na cruz do Calvário. Deus nos atraiu à cruz. Deus nos trouxe à cruz. Fomos crucificados com Cristo. Mortos com Cristo. Sepultados e ressurretos com Cristo. Agora, não mais nós vivemos, mas Cristo vive em nós. Gálatas 2:20. Este é um grande mistério. Colossenses 1:27. Este é um grande mistério. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Deus nos trouxe a Ele quando nós estávamos perdidos. Deus atraiu o seu povo na Babilônia quando estava adorando a ídolos, a Ele. A salvação é uma iniciativa exclusiva de Deus. De Deus. A salvação é pela graça, mediante a fé. A conversão é entendida como a resposta humana na fé. A ação de Deus que se aproxima primeiro. Nós ouvimos a palavra de Deus, o evangelho da graça, a obra consumada. O Espírito Santo gerou fé em nossos corações, nos levando até a cruz do Calvário, nos convencendo do pecado, do juízo e da justiça. E nós o confessamos, Jesus Cristo, como Salvador pessoal. Nós nascemos de novo. Fomos salvos pela graça de Deus. Uhul! Hã? E a promessa aqui de João 6,44 é a ressurreição. Aqueles que o Pai atrai e que vem a Jesus, Ele ressuscitará no último dia. Mostrando que a salvação é uma obra divina do início ao fim. Iniciativa e finalização. Tudo de Deus. Não depende nada do homem. O contexto aqui desse versículo de João 6,44
João capítulo 6, versículo 44. O contexto aqui está falando, Jesus falando, que ele é o pão da vida. Quem não comer deste pão não pode vir, não pode ter a vida eterna. Aqui no versículo 22 e seguinte, ele se revela como o pão da vida. Jesus é o pão da vida, sabe? O texto ocorre em um contexto onde Jesus está ensinando que ele mesmo é o pão vivo que desceu do céu, garantindo a vida eterna àqueles que o Pai dá a ele. Sabe? Onde foi que Jesus nasceu? Jesus nasceu em Belém. Em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Olha lá. Fala que Jesus nasceria em Belém. Miqueias, vamos lá. Sofonias, Abacuque, Naum, Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Eufrata, pequena demais, para figurar como um grupo de milhares de Judá. De ti, Belém, me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Está falando aqui onde, né, o Redentor, onde o Messias de Israel nasceria, Jesus Cristo, em Belém. Sabe o que significa Belém? Belém significa Belém da Judéia, tem um acento aqui, significa a cidade do pão. Por isso, Jesus disse, eu sou o pão da vida. Ele nasceu em Belém, a cidade do pão, e ele se fala, eu sou o pão da vida. Aqui no contexto de João 6,44. Jesus é o pão da vida, porque ele nasceu na cidade do pão, em Belém, a cidade de Davi. João 6, nós estamos em João 6, 22, né? Jesus falando. Evangelho de João, capítulo 6. Versículo 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos. Todos esses partindo sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes os pães e vos fartais. Trabalhai pela comida, ele vem falando sobre isso. No versículo 30. Então lhe disseram eles, que sinal faz para que vejamos e criamos de ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito. Deu-lhes o comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo. Não foi Moisés que vos deu o pão do céu. Verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhes Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Esse é o contexto do versículo 44. Jesus, o pão da vida, nasceu na cidade de Belém, a cidade do pão. Uau! Fantástico, hein? A presciência, o conhecimento de Deus. Tudo pré-ordenado, com antecedência. Tudo aconteceu como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo planejaram antes da fundação do mundo. Amém? Vamos continuar aqui.
O ensino dos profetas, Jesus cita os profetas, todos eles, todos serão ensinados por Deus, reforçando que a salvação é a compreensão e aceitação do ensino do Pai, que é instruído internamente por Ele. Um convite e uma capacitação. A iniciativa divina não anula a necessidade de resposta humana. Crer, confiar, ter fé. Mas mostra que a própria capacidade de crer é habilitada pelo Pai. O Espírito Santo é quem convence do pecado, do juízo e da justiça. João capítulo 16, versículo 7 a 11. Em resumo, João 6,44 ensina que a salvação começa com o Pai atraindo o coração do homem a Jesus, sendo um ato de amor e iniciativa divina antes de ser uma decisão humana. E temos uma harmonia entre a soberania de Deus e a fé pessoal. João 3,16, que nós conhecemos, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Amém? Em Atos, capítulo 16, versículo 31, está escrito: responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. A harmonia entre a soberania de Deus e a fé pessoal, conforme ilustrada aqui em João 3,16 e Atos 16:31, reside no fato de que Deus, em sua iniciativa soberana, oferece a salvação por meio de um amor incondicional. Ele deu seu Filho unigênito, enquanto o ser humano é chamado a responder a essa graça através de um ato pessoal de fé. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A análise da harmonia entre esses conceitos, né, de João 3,16, a iniciativa soberana e o convite universal. Soberania, o amor e a provisão de Deus. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito. Deus toma a iniciativa. O amor é incondicional e o sacrifício é planejado por Ele, indicando seu poder e amor soberano. Fé pessoal, a resposta à obra que Jesus fez na cruz, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. A soberania de Deus não elimina a responsabilidade humana, mas estabelece o meio pelo qual ela se manifesta, ou seja, a fé. Crer implica uma ação contínua de confiança pessoal. Fé alimentada com a palavra de Deus. Olha lá, Romanos 10:17. Eu tenho citado aqui, mas vamos ler hoje. Romanos 10:17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A pessoa escuta a palavra do Evangelho, né? E o Espírito Santo convence do pecado, do juízo e da justiça. Então a pessoa nasce de novo. 2 Coríntios 5:17, né? Está escrito que nova criatura é, as coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Em Atos 16, que eu também já li aqui, versículo 31, a ação pessoal e o plano divino. A resposta direta: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Essa passagem enfatiza a necessidade de uma decisão individual e pessoal. Paulo não disse, espere a predestinação. Paulo não disse isso. Mas creia e será salvo tu e tua casa. A casa é a ação familiar. A promessa estende-se à casa, indicando a influência e o alcance da fé. Mas cada indivíduo da casa também precisa ter sua fé pessoal. Conforme o contexto, onde eles ouviram a palavra, cada um membro ouviram a palavra e creram
e foram batizados, dando um testemunho pessoal de fé. Como harmonizar soberania e responsabilidade? É o nosso ponto final aqui para concluir essa aula. A soberania atrai. A fé não é algo que o ser humano produz sozinho, mas é a resposta do amor e a graça de Deus, que é a luz do mundo e vem e é gerada pela alimentada palavra de Deus. A fé é alimentada com a palavra de Deus. A fé é necessária. A soberania de Deus não é um determinismo que torna a ação humana irrelevante. Pelo contrário, a soberania é o que garante que a fé pessoal em Jesus Cristo resulte em salvação. Conclusão dessa harmonia. Deus soberanamente amou e enviou Jesus. João 3,16. E ativamente chama o homem a crer, tornando a fé pessoal o meio ordenado por Deus para receber a vida eterna. Atos 16:31. Em resumo, João 3,16 destaca a origem da salvação, Deus. E Atos 16:31 destaca o meio de receber a salvação, fé, crer. Ambos operando junto no plano divino. Deus, ele deu a sua palavra. Ele deu o evangelho. Ele consumou a obra no Calvário. Nós ouvimos a mensagem da cruz, o evangelho. O Espírito Santo gera uma fé em nossos corações e nos convence do pecado, do juízo e da justiça. E nós nascemos de novo. E uma vez nasceu de novo, é por toda a eternidade. Salvos pela graça de Deus eternamente. E nós vamos falar mais sobre isso nas próximas aulas. Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua família. E juntos corremos a corrida da fé rumo à eternidade. Porque nós somos salvos pela graça de Deus. Nós temos a vida eterna. E estamos aqui na terra correndo a corrida da fé. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua família. No nome glorioso de Jesus. Amém.